Amém, meus irmãos? Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Pedro. No início dessa primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Amém? Todo mundo achou? Amém. Acompanhe comigo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Amém? Pode tomar o seu lugar. Repete comigo: fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Eu quero estar hoje ministrando, que a gente possa tomar posse, o porquê do sangue de Cristo. Nós vamos entender, porque muitas vezes na igreja nós somos acostumados a falar, declarar: o sangue de Jesus, ou no sangue de Jesus há poder, e realmente há poder no sangue de Jesus. Mas muitas vezes falamos, papagaiamos, declaramos, como se fosse somente uma coisa simples, e não entendemos o princípio, não conseguimos identificar a importância do sangue de Jesus. Hoje nós vamos entender muitas coisas, talvez você já saiba, para que a gente possa tomar posse daquilo que Deus fez por nós nas nossas vidas. Amém? Tudo começou no início, lá em Gênesis, quando o homem pecou, e pelo erro, pela falta através de Adão, o pecado entrou no mundo. E isso foi passando de geração a geração e chegou até nós. E lá no início, o Senhor já mostrou o seu projeto para propiciação, para o perdão, para a remissão do erro e da falta. Pois lá ele já sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva, para vestir Adão e Eva. A partir daí o Senhor já começa a agir para chegar no que hoje nós usufruímos pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. O perdão dos nossos pecados através de um precioso sangue que foi derramado na cruz. Na época da lei, o Senhor já começou a mostrar no livro de Levítico como que as coisas iriam acontecer, como que seria definido. No livro de Hebreus nós vemos claramente que tudo que aconteceu na antiga aliança é apenas sombra do que hoje nós podemos usufruir. E o Senhor determinou, houve ali uma determinação de como os homens da aliança, aqueles que pertencem à aliança do Senhor, poderiam tirar os seus pecados, poderiam extirpá-los. O Senhor determinou que cada um que pecasse, cada um que errasse, pegaria um animal seu, de sua possessão, um animal que foi criado em casa, e levaria ao sacerdote, e o sacerdote o examinaria, pois esse animal seria sacrificado, e quando o sangue dele corresse por terra, os seus pecados seriam perdoados. Amém, meus irmãos? Então o sacerdote fazia isso
toda vez que alguém pecasse e levasse. E eu quero deixar claro aqui que o sacerdote chegava e examinava o cordeiro. Ele pegava o cordeiro antes de sacrificar, ele examinava, não podia ter defeito, não podia ser manco, não podia ser coxo, não podia ter nenhum problema na pele, não podia ter nada. Ele teria que ser perfeito. E a primeira coisa que eu quero que a gente comece a entender agora, que o que era examinado não era quem pecou e levou o animal. Quem era examinado era o animal que seria sacrificado no lugar da pessoa. Na bênção, gente. Esse princípio nós já temos que começar a entender. Porque o animal que não tinha nada a ver com nada, pastor, mas aquele cordeirinho que não tinha nada a ver, ele era sacrificado no lugar da pessoa? Sim. Porque Deus é justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas Deus é bom. E Ele é justo. Não tem como Ele falar, declarar que nós seremos salvos, estaremos na sua presença, porque digno de morte é todo aquele que pecar. Amém? Então não tem como Deus fazer de maneira diferente. Nós precisamos ser justificados para que possamos usufruir da bênção e da promessa de Deus. E esse é o sacrifício. Então esses animais eram ali examinados, e depois de examinados, eles eram sacrificados. Uma vez por ano. Em Israel, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, aí era sacrificado um animal especial, que fora examinado pelos levitas durante 3 anos. Veja bem, não é um examinar assim rapidinho para ver se era perfeito. Era examinado durante 3 anos. E esse animal então era sacrificado, e esse o seu sangue vertia, e esse era para pagar o preço de todos aqueles que pertenciam à aliança com o Pai. Amém? Fala assim: todos que pertencem à aliança. Esse animal era então examinado durante 3 anos. Aqui já é algo diferente. E mesmo que a pessoa quisesse ou não quisesse, entendesse ou não entendesse, mesmo que a pessoa tivesse alguma coisa ou não, todos eram perdoados. Porém, todos esses sacrifícios não eram perfeitos, porque os animais sacrificados ainda não podiam fazer nada de maneira perfeita. Mas Deus já estava nos mostrando, o Pai estava nos mostrando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então quando nós falamos do sangue de Jesus, não é um amuleto, não é um mantra para ficar repetindo. Nós precisamos entender o porquê do sangue de Jesus sobre as nossas vidas e tomar posse da bênção que tem quando nós entendemos o princípio. E nós vamos hoje estar entendendo, nós vamos estar tomando posse. 2 coisas o Senhor nos deu de presente. O Pai nos deu de presente a igreja: o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? São 2 armas poderosas que nós temos. O nome de Jesus é como uma espada, pois Ele é o verbo divino, Ele é a palavra viva. E Ele deixou muito bem claro e nos ensinou: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome farão isso, farão aquilo, em meu nome. Amém, meus irmãos? E também da mesma maneira, Ele nos ensina a clamar o precioso sangue de Jesus, que nos protege e nos livra. Um é para ataque, é uma espada, outro é defesa. Por isso que no livro de Efésios fala a respeito do escudo da fé, porque nós precisamos entender e tomar posse pela fé, como está aqui na carta de Pedro, a respeito do precioso sangue de Jesus que nos protege. Mas não é também, volto a dizer, um spray descapetizador.
Ai, tem um problema aqui. Psst. Ai, sangue de Jesus. Psst. Pastor, tem jeito de eu ter aí um frasco do sangue de Jesus para jogar aqui e ali? Não, porque aquilo que nós usufruímos hoje, o sangue de Jesus, é realmente a explanação máxima da graça de Deus sobre as nossas vidas. É aquilo que nós precisamos tomar posse e entender, para usufruir da maneira correta. Não é uma coisa para fazer de maneira aleatória. Uma das coisas que eu quero ver com vocês, então nós vimos aqui, que está escrito para sermos santos, está escrito aqui na carta de Pedro, que nós temos que invocar, e fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora vamos em 1 João, um pouquinho mais à frente. Um ponto que eu quero pegar a respeito do sangue de Jesus. 1 João, também no primeiro capítulo da primeira carta de João, não é o Evangelho, a primeira carta, um pouquinho à frente, da onde nós estávamos. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Amém? Olha só, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Posso ouvir um glória a Deus aí? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não existe pecado maior do que o sangue precioso de Jesus derramado em nosso favor. Alguns hoje em dia ainda acreditam em fazer acordos com um falso Deus, entre aspas, em que tem que levar um animal ainda hoje e sacrificar e isso e aquilo. E o Senhor está falando, já foi feito. E um precioso sangue foi derramado. E como eu disse aqui, como eu relatei, no dia do Yom Kippur, aquele sangue derramado, uma parte caía por terra, por expiação do pecado, outra parte era coletado, e depois aspergido na arca da aliança, em gratidão, em reconhecimento, porque naquele dia, um precioso sangue de um animal que foi examinado durante 3 anos, pagou o pecado de toda a nação de Israel. Um cordeiro, um animal, paga o preço em lugar de outro. Aí vocês vão entender aquela resposta que teve Abraão, quando subiu no Monte Moriá, quando subiu para sacrificar Isaac. Deus tinha falado que queria Isaac. E o que acontece quando ele estava ali no monte, no pé do monte? Ele disse aos servos que estavam com ele: olha, nós subiremos, vamos adorar ao Senhor e desceremos. Amém, meus irmãos? Olha que fé, meu filho. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: é pela fé. Entender o que Deus fez por nós, que Ele pagou o preço de todos os pecados, e não há pecado maior do que o sangue de Jesus. Abraão não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que ia fazer, ele não sabia que maneira as coisas iriam acontecer, ele só tinha uma certeza: Deus me deu Isaac, Isaac é meu e eu voltarei com Isaac. E na hora que ele levantou o cutelo, amarrou Isaac, pôs ali no altar, levantou o cutelo, o anjo falou: não, parou, já vi que está tudo certinho. De repente apareceu do nada um cordeiro preso. Amém, meus irmãos? Isso tudo tipifica o que Jesus fez. Quem teria que morrer pelos nossos pecados era nós mesmos, porque todo aquele que pecou, merecido é de morte espiritual. Mas Ele pagou o preço em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Então precisamos entender. Hoje à tarde eu estava vendo a respeito disso e vi algo muito interessante a respeito de ovelhas. Interessante que, bom, tudo que Deus criou, tudo que Ele faz é maravilhoso.
E Deus fez toda a ovelha. Não tem outro animal para representar a igreja, a nós, do que a ovelha. A ovelha é cega e míope, não enxerga, depende sempre de um pastor. Eu não estou falando de pastor natural, nós estamos falando do pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não existe outro animal que o homem cria que precisa estar levando para tomar água, levando para o pasto, levando. Você vai criar boi, você larga o boi lá que ele se vira. Basta ter capim, ele vai atrás. A ovelha, quando é sacrificada, quando morre, não dá um pio. E é aquilo que nós vemos que é a tipologia da igreja. Mas eu vi algo muito interessante. Eu vi algo que eu não sabia nem imaginava. Se por acaso tem um cordeiro em que perdeu a sua mãe, a ovelha que o gerou, e se for colocá-lo em outra ovelha para amamentá-lo, a ovelha que está amamentando não aceita. Não aceita. Ela dá coice, ela empurra e não aceita aquele cordeiro. Fala, esse não é meu. E para que a gente possa entender, se pegar, eu vou dar um exemplo aqui que fica fácil a gente entender. Imagina um criador de ovelhas, com 2 ovelhas prenhas, próxima a criar. Uma dá à luz a um cordeiro e ela morre. O cordeiro fica vivo. A outra fica viva, mas o cordeiro morre. Amém, meus irmãos? Aí o criador vai olhar. Bom, aqui eu tenho uma ovelha, aqui eu tenho um cordeiro. Esse sem mãe, essa sem filho. Eu vou pegar, obviamente, assim como em outros animais, você pega um bezerro, põe numa vaca, mesmo que não seja a cria dela, no começo vai e se adapta e pronto. A ovelha não aceita. Não aceita. Aí eu vi algo surpreendente. A gente vê o agir de Deus, o mover de Deus. Só tem uma maneira dessa ovelha aceitar um cordeiro que não é dela. Se ele pegar um sangue, que é um cordeiro dela, e jogar em cima desse cordeiro, aí ela sente o cheiro. Olha que interessante. Voltando a esse exemplo, se aquele cordeiro está ali, e o criador olha, o outro está morto, pega o sangue daquele que morreu, e põe em cima desse que está vivo. Amém, meus irmãos? Olha que interessantíssimo, para trazer a nossa realidade. Aquele cordeiro que ficou sem mãe, aquele cordeiro que ficou sem uma ovelha mãe, ele pode parecer com a ovelha, ele pode ser branquinho como a mãe, ou malhado como a mãe, ou pretinho como a mãe, não interessa. E a ovelha vai olhar e falar assim, puxa que bonitinho, ai parece comigo, é a cara do pai, igual a gente faz com as crianças, né? Quando nasce, todo mundo acha a cara de alguém, né? Pode ser cara de grão de bico, de joelho, mas é a cara do pai, é a cara da mãe. E a ovelha olha, porém, a hora que chega para amamentar, ela não sente o cheiro. Esse não é meu. E para sentir o cheiro, precisa de uma marca. Por isso que os criadores de ovelha fazem isso. Ou por aquele que morreu, ou então ele tira o sangue para pôr em cima daquele, para poder ser recebido. Não adianta, vou trazer agora a nossa realidade, não adianta ser parecido com o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, amém, e isso e aquilo, você pode falar crentez, você pode dizer isso, aquilo, você pode cantar, você pode louvar, abrir seus lábios, porém, se não tiver a marca de Cristo, você não será aceito. O que nos garante na eternidade é o sangue de Jesus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonito, não é porque eu fiz isso ou aquilo, não é porque eu tenho feito essas coisas ou aquelas coisas. Eu já ministrei, já falei aqui em cultos atrás,
a respeito do galardão, da recompensa. As recompensas, o nosso galardão, sim, é pelo que nós fazemos. Agora, a salvação, não. A recompensa é algo que não vai determinar nada a respeito da nossa salvação. Tem gente que ainda crê fielmente que ele será salvo se ele fizer boas obras. As boas obras acompanham aquele que já é salvo. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender o princípio de Deus, entender o porquê do sangue de Cristo, entender que nós somos purificados, lavados, remidos, e nós somos enxertados como filhos, e não somos rejeitados. Por quê? Porque eu tenho a marca. O importante não é o que eu faço, o que eu sou, como sou. O importante é a marca que eu tenho em cima de mim. E essa marca chama-se sangue de Jesus. Foi o que tipificou o próprio Senhor Jesus quando tirou o povo do Egito. O Egito simboliza mundo, simboliza pecado. E o que o Senhor mandou fazer? Mata um cordeiro, pega o seu sangue, põe nos umbrais da porta. E a quem está com essa marca não será atingido pelo anjo da morte. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto. Esse é um ponto que é inevitável entendermos. Então não é a questão de você ficar falando, pronunciando, escrevendo, determinando. Eu determino, o sangue de Jesus tem poder, e isso e aquilo. Eu já vi pessoas que não são nem crentes falar a respeito do sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder? Tem poder. Tem poder para o crente. Tem poder para aquele que crê. Tem poder para aquele que aceita. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue dele tem poder. Aí nós temos a marca. Amém, meus irmãos? Aí nós somos aceitos. Um morreu, derramou sangue, e esse sangue veio sobre nós, para que fôssemos aceitos como filho do Pai. E não existe, volto a repetir, pecado algum maior do que o sangue de Jesus. E quantas vezes for necessário, o Senhor vai nos perdoar. Existe um local de propiciação no céu, onde esse sangue sempre é derramado, em favor de mim, de você, do outro. E quantas vezes nós errarmos, falharmos, nós clamamos a misericórdia do Senhor, e o Jesus fala assim, ó, é por esse aí, tá vendo? Maurício, está ali. Derramei o sangue, está aqui, ó, eu derramei. Ele tem a marca da promessa de salvação. E volto a dizer, quem era examinado? Era o cordeiro, não era o pecador que era examinado. Quando chegava-se ao sacerdote e trazia o cordeiro, não era o pecador que era examinado. O sacerdote jamais chegou para o pecador, para aquele que falhou, segundo a lei, e falasse assim, o que você errou? Só exemplo, tá, Brunão? Você sentou hoje aqui, pela sua altura. Bruno, fala para mim, o que você errou? O que você fez? Qual foi seu pecado? Diz aí, vou anotar. Ah não, agora é assim, né? Ah não, é assim também. O que você fez? Não, de maneira alguma. Porque o que tinha que ser examinado não era quem errou, quem pecou. Quem tinha que ser examinado era o cordeiro. E o cordeiro é sem pecado, sem mancha, sem mácula. Está resolvido. Sangue precioso. Por isso que Jesus foi examinado durante 3 anos do seu ministério. Assim como foi determinado aos levitas que examinassem durante 3 anos um cordeiro, para que fosse sacrificado, agora não pelo pecado de uma pessoa, mas pelo pecado de toda a nação de Israel. Mas sempre foi algo imperfeito. Sempre foi algo que depois tinha que fazer de novo. Por isso que o sacrifício de Jesus foi uma única vez. Amém, meus irmãos? Fala assim, Jesus derramou seu sangue uma única vez. E pronto, foi perfeito.
E Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é atemporal. Por isso que aquele sangue que foi derramado há 2000 anos serve para mim hoje, serviu para ontem e servirá para amanhã. Porque Deus é atemporal. Ele não anda no Cronos, Ele anda no Kairos. Por isso que quando nós celebramos a ceia, por exemplo, aquele pão continua sendo pão, aquele cálice continua sendo cálice, um suco, um memorial, só uma memória. Não há uma transformação, uma transubstanciação. Não é que aquilo lá transforma em sangue de novo, porque tem que ver aquele sangue de novamente, um novo sacrifício. Não existe novo sacrifício, porque foi feito perfeito. Fala assim: o sangue do Senhor nos lava, nos purifica de todo pecado. Amém? Você crê nisso? O Senhor mostrou isso a Isaías. Vamos comigo rapidinho, livro de Isaías. Lá atrás agora, capítulo 53. Esse capítulo de Isaías fala o que Deus mostrou a Isaías a respeito do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus. O capítulo 52, e depois entra no 53, fala do que o Messias iria fazer por todos nós. Isaías 53, olha só, acompanhem comigo aí. Versículo 7, vou pegar do versículo, vamos pegar o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, meus irmãos? Fala assim: todos nós, como ovelhas, desgarradas, perdidas. E Ele fez cair sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus. A iniquidade que era de todos nós. Continuando. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Nós somos ovelhas, Ele é o cordeiro. Amém, meus irmãos? Foi levado para o matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Agora olha o versículo 10, presta atenção. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Fala assim: o Pai tem prazer no sacrifício de Jesus. Ele tem prazer, gente. O próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, e Ele tem prazer, porque Ele sabe. O Senhor deixou claro aqui a Isaías, e quer que hoje a gente venha entender tudo isso. O Pai se agradou do sacrifício de Jesus, porque pelo sacrifício dele, nós não precisamos ser sacrificados. Pela morte dele, nós vivemos. Amém, meus irmãos? O sangue dele veio sobre nós, e fomos aceitos como filhos legítimos. Como aquela ovelha que aceitou o ilegítimo pelo sangue do legítimo. Agora o segundo ponto que eu quero falar para vocês, o porquê do sangue. Então o primeiro ponto, fala assim: para perdoar os meus pecados. Está bem claro isso, meus irmãos? Amém? Não existe outra maneira de sermos perdoados. Não existe. É pelo sangue de Jesus. E é pela fé, quando nós aceitamos e declaramos. Ponto final. Agora tem mais uma coisinha que eu quero ver com vocês. Vamos um pouquinho para frente novamente, lá no livro de Hebreus, rapidinho.
Hebreus capítulo 9. Outra coisa do porquê do sangue. Hebreus capítulo 9. Quero pegar aqui a partir do verso 13. Hebreus capítulo 9, verso 13. Acharam aí? Acompanhem comigo. Se a aspersão do sangue de bodes, de touros e cinza de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, fala sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da vida eterna. A segunda coisa do porquê do sangue de Jesus Cristo, a primeira é que nos perdoa dos pecados. Simples assim. A segunda coisa é que nos santifica. Amém, meus irmãos? Fala assim: o sangue do Senhor me santifica. Uma coisa é o perdão dos pecados, outra coisa é a santificação. Uma coisa é pecado, outra coisa é impureza. E eu quero deixar claro, porque nós temos que entender também, que faz parte do plano de Deus pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. Uma coisa é pecado, outra coisa é impureza. E o sangue de Jesus nos perdoa, nos limpa, nos purifica do pecado e nos limpa da impureza. Pastor, não estou entendendo. Pecado é quando nós transgredimos a lei de Deus. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Deus determina isso, eu faço aquilo, pequei. E só tem um conserto: é aceitar o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por mim. Amém, meus irmãos? Outra coisa é impureza. Impureza é diferente de pecado. Impureza entra em mim voluntária ou involuntariamente, na minha alma e no meu corpo. Isso é impureza. Foi cantado aqui, o Gabriel cantou, falou a respeito, num louvor. Ele falou do barro na mão do oleiro, vocês estão lembrados? E ele falou a respeito da impureza. Para você fazer um vaso perfeito que não vá trincar a hora que você levar ao forno, ou que não vá trincar depois que tirar do forno, esse barro tem que estar purinho, não pode ter impureza. Ele falou ali de pedrinhas, mas é pedrinhas, é graveto, é não sei o que. O oleiro, ele sabe muito bem, um vaso bem feito, uma cerâmica bem feita, ela tem que estar pura. E o sangue do Senhor nos lava da impureza. Fala assim: o sangue perdoa os pecados, o sangue nos lava da impureza. E como eu falei, a impureza, ela pode vir voluntariamente ou involuntariamente. Nós estamos aqui na terra, peregrinamos aqui, estamos caminhando rumo à eternidade. Amém, meu irmão? Quem já aceitou Jesus aí? Oh, glória! Se você aceitou Jesus, nós estamos aí para entrar na eternidade. Porém, enquanto nós caminhamos, nós estamos no mundo, e o mundo está cheio de impureza. E nós precisamos entender que o Senhor perdoa os nossos pecados e também nos lava de toda impureza. Volto a fazer um exemplo com a antiga aliança. O sacerdote, quando chegava para servir no templo, ele tinha que lavar-se com água, para tirar toda a impureza, todo o pó, toda a poeira, tudo aquilo que trouxeram. Qualquer um da aliança de Abraão que fosse ao templo para sacrificar e adorar ao Senhor, ele tinha que se limpar de toda a impureza. Quando foi construído o templo, dito a Davi, construído por Salomão, foi feito um local chamado Mikvá, ficava embaixo,
passava ali uma água corrente, umas piscinas, porque antes de você subir no templo, você passava pela água. Você tinha que lavar as impurezas. De um lado era masculino, do outro lado era feminino. Todos passavam por ali, traziam uma trocazinha de roupa nova, limpinha, lavava-se para entrar na presença do Senhor. Porque toda impureza que trouxeram, toda poeira que trouxeram, tudo aquilo que contaminou, tinha que ser lavado. E o segundo ponto que nós precisamos entender como igreja: o sangue nos perdoa do pecado, o sangue nos lava da impureza. Pastor, ainda não estou entendendo. Então eu vou dar um exemplo aqui mais prático para a nossa vida. Muitas vezes nós recebemos pessoas nos questionando, nos perguntando: pastor, isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso é pecado? Aquilo é pecado? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, que gente ouve muito: pastor, ouvir música do mundo é pecado? E agora? O que vocês me falam? Eu vou dizer uma coisa, não vão cair da cadeira. Ouvir música do mundo não é pecado. Amanhã mesmo eu vou estar com sei lá quem. Ouvir música do mundo é impureza. Agora eu posso ouvi-la involuntariamente, porque eu estou andando por ali e de repente passa uma caminhonete, coisa que quase não acontece, que é blum, 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 né? O camarada acha que é propaganda pernambucana e que todo mundo tem que ouvir aquelas músicas que é pornografia. Aquilo lá é impureza. Agora eu posso ir atrás de impureza, e a quantidade de impureza pode me levar a pecar, perder o meu real valor. Está dando para entender, gente? Então o Senhor nos perdoa dos pecados e também nos lava da impureza. E nós temos que entender isso, porque nós temos que declarar cada vez, nós temos que falar: Senhor, me lava da impureza. Senhor, isso é constante, meu filho. Nós saímos ali fora, nós estamos aqui dentro, nós estamos sendo contaminados pelas impurezas. Fala assim: o sangue de Jesus me lava de toda a impureza. Então o sangue tem duas coisas importantes para nós: nos perdoar dos pecados, e não há pecado que Ele não possa perdoar. Não existe: ai pastor, eu cometi um pecadão. Esse é grandão. Olha, eu não sei quanto que um ser humano tem de sangue no organismo, mais ou menos, chuta aí, uns 30 litros, sei lá quanto que tem. Eu não sei quanto que Jesus tinha de sangue dentro do organismo dele, mas eu vou te dizer uma coisa: do jeito que eu errei, vai faltar sangue de Jesus. E eu quero dizer o seguinte, meu filho: não tem nada maior do que o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E além de nos purificar dos pecados, Ele nos lava da impureza. Agora você vai entender algo importantíssimo. Vai comigo, Evangelho de João, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 19, onde relata aqui a crucificação de Jesus. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 34. Acharam aí? Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. A hora que Jesus, esse soldado, ele não matou Jesus, porque ninguém mata Jesus. A hora que ele se entregou, a hora que ele falou com o Pai, ele falou: Pai, em Ti coloco todo o meu ser. Pum. Aí o soldado, para garantir, ele pegou a lança e: será que morreu mesmo? Vamos dar uma garantida aqui. Cutucou ele do lado. A hora que cutucou, saiu o quê? Sangue e água. Por quê? Porque nós, para entendermos que o que Ele fez naquela cruz perdoa os nossos pecados no sangue, e nos lava e nos purifica. Água. Purificação é pela água. Perdão é pelo sangue.
Agora eu quero dizer algo para vocês. Na minha pesquisa, hoje eu tive que recorrer aos universitários. Interessantíssimo, olha só que interessante. O nosso sangue, esse trenzinho vermelho que nós temos aí. Ai, pastor, o meu não, o meu é azul. Oh, você é separado, você é melhor. Que mané azul, meu filho. Nosso sangue é tudo da mesma cor. Mas eu quero dizer o seguinte, eu achei muito interessante. O nosso sangue, ele é composto do seguinte. Eu tenho que olhar aqui na pesquisa dos universitários. 45% é plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Sabia disso? 45% é plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. O glóbulos vermelhos é o que dá essa cor. É excelente, dá para entender o que Jesus faz por nós. Porque os glóbulos vermelhos é responsável em levar oxigênio para todas as nossas células, todas, da pontinha do fio de cabelo. Eu não preciso muito, né? Da pontinha do fio de cabelo até qualquer tipo de célula que você tenha no organismo. E é interessante, ele leva oxigênio e tira gás carbônico. Ele leva a vida e tira aquilo que arranca a vida, que mata as células. Ele leva energia e tira problema. E o interessante também, o glóbulo vermelho não é a única célula do nosso corpo que não tem o nosso DNA, sabia disso? O seu núcleo é vazio. Por quê? Para simbolizar que o que faz isso é Deus. Não é o meu ser. E quando nós falamos de plaquetas, glóbulos brancos, imunidade, proteção. E quando nós falamos de plaquetas, cicatrização. Quando nós machucamos, rapidinho lá, as plaquetas vão lá, é o esparadrapo de Deus, esparadrapo do nosso organismo. Já tampa rapidinho. É o que o Senhor faz quando nós somos feridos, feridos na alma, feridos no nosso ser. Senhor, pelo seu sangue, que tapa tudo. Pode ficar a marca, mas não vai trazer morte. E a segunda parte, quer dizer, 45%, essas três, 50%, 55% é plasma. 55% do nosso sangue é plasma. Sabe o que é plasma? Sais minerais, que é 5%, e outros, sei lá o que mais. E 95% é a água. Água. E isso é que também faz algo diferente, faz fluir. Essa água é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que leva a plaqueta, que leva o glóbulo vermelho, que leva a proteção, que leva a imunidade, que tapa os buracos, que acerta a nossa vida, que conserta tudo. É a água que nos purifica. Então nós vamos entender esses princípios de Deus na nossa vida. Fala assim: o sangue de Jesus me perdoa e me purifica. Você crê nisso? Nós somos purificados pelo sangue. Nem tudo é pecado, mas tudo que está no mundo nos contamina. E como, por exemplo, um ouro é classificado pelo grau de pureza, por isso que o Senhor fala que nós somos sempre purificados de toda a impureza que há no mundo, pela lavagem do precioso sangue de Jesus. Fala assim: no sangue tem água. Você crê? Fica em pé, em nome de Jesus. Não é mantra, não queremos vãs repetições, mas sairemos entendendo que o sangue de Jesus tem poder. Por isso que o diabo tenta imitar com pactos de sangue,
com derramar de sangues, porque Ele sabe. Mas só há um sangue precioso que foi derramado uma vez só, nos purifica do pecado. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu creio. Você crê? Você não tem que fazer nada mais do que isso, é crer. O sangue do Senhor nos purifica. Continuaremos no mundo, andando no mundo, porém não somos desse mundo. E cada vez que for necessário, Ele também nos lava e nos purifica. Quando a impureza é demais, traz morte, e morte é pecado. Vamos inclinar a nossa cabeça. Senhor Deus e Pai, nos perdoa de muitas vezes não entendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco. Age, Senhor, em todo o nosso ser. Queremos tomar posse dos Teus princípios e das Suas promessas para a nossa vida.